Marta, parece que eu não recebi. Para quem não sabe, eu me sinto muito feliz em ter há algum tempo reencontrado Martinha, né? É Martinha seu nome ou é Marta? É Marta. Mas Martinha, que eu conheci em Ibicaraí, quando em 1900 e recentemente, para não entregá-la, eu fui trabalhar lá no IBGE. E lá, todos os lugares que eu fui trabalhar, como diz os índios pés vermelhos, eu enterrei meu coração ali. Né? Fui em Medeiros Neto, fui em Ibicaraí, depois eu fui para Teixeira de Freitas, Prado e aqui. Embora eu tenha nascido em Olivença. Então lá também eu enterrei meu coração. Me lembro de várias pessoas lá. Quando eu te vi aqui, fiquei muito feliz por revê-la, com saúde e tudo, e por vê-la, né, aqui também, nos caminhos do Senhor. Amém. Bom, há um modo de introdução. O que é que nós estamos fazendo? Bom, a pergunta é retórica, porque nós sabemos. Nós estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Né? Fonte inesgotável. Portanto, nunca o saber plenamente acerca de Deus e da palavra dele, que nós estamos falando aqui, é o ideal atingível no céu. Nós chamamos de processo de santificação, e aí há uma figura análoga de que a santificação se dá na medida em que conhecemos e nos aproximamos mais ainda dele, que é o santo. Não é um santo, como querem alguns, é um santo. Então nós estamos aqui para aprender. Há uma questão que a gente de logo precisa compreender sobre esse processo, que a gente chama de relação de ensino-aprendizado, que é os da psicologia da educação, possivelmente tem alguém aqui da área da educação, eles chamam um termo esquisito à primeira vista, eles chamam de incomensurabilidade. Talvez uma tradução não muito adequada do inglês, porém incomensurável, que significa, a rigor, a dificuldade que temos em aprender por conta de questões do nosso interior, que a gente nem para pensar. Resistimos a aprender por dois motivos fundamentais, como duas espinhas de peixe, cada uma com muitas variantes. Quais são elas? Resistir por familiaridade, toda vez que algo que nos é ensinado, lido ou ouvido, for familiar, a gente sai em férias mentais, porque a gente acha perfeitamente dispensável. Então, isso eu já sei. Isso não se para pensar. Isso é psicológico, né? Ou então, a impenetrabilidade. O que é novo, a gente tende a intuir que não vai aprender. Não é assim? Isso sem pensar. Isso é muito comum em qualquer relação de ensino-aprendizagem. Por isso que quando estamos lendo um livro, eu mais do que vocês, na primeira ou segunda página do livro, a gente para um pouco e pensa. Se tiver um ente amado, onde é que está fulano? Se for guloso, o que é que eu vou comer hoje? A gente pensa em outras coisas que não o objeto do aprendizado. Se está ouvindo alguma coisa, se fulano estivesse aqui para ouvir isso. Nós estamos aqui. É para nós, para mim e para vocês. Tudo que for dito aqui é para nós. Para alguém é quando ele estiver aqui. Entendem? Então isso se chama incomensurabilidade na área de psicologia da educação. Quem dissipar melhor essa questão, aprenderá mais, porque não vai. Bom, eu agora não interessa agora onde é que meu ente amado está. O que interessa agora é o que eu estou lendo. Não me interessa agora se alguém vai ouvir. Se isso serve para alguém, ainda que verdadeiramente sirva, agora deve servir para mim. E se algo me é familiar,
Peraí. É familiar. Mas porque eu ouvi quando eu era adolescente ali no Pontal, alguém falar pela primeira vez General Motors, e eu sabia o que era, eu nunca mais pronunciei General Motors. Então, no mínimo, se conhece o conteúdo, a forma nos interessa. Quem ficar atento não vai falar coisas corriqueiramente ditas de forma errada. Entenderam? A primeira vez que eu ouvi falar em REACH, eu nunca mais falei o RIGHT, que é um termo que significa mandado de segurança. Entenderam? Então tem que se ficar atento. Isso é uma questão de relação. Aí viemos para aqui. Tudo que a gente tem que aprender, ela vem com uma ideia, seja ela escrita ou falada, e com o objeto da ideia, que é outra coisa. Por exemplo, se eu disser para vocês aqui, se eu indagasse aqui, eu vou indagar mesmo. O que é que os irmãos acham do amor? Amar é bom? Amar é um sentimento bom? É, né? Amar Satanás é bom? Então há uma diferença entre a ideia amor e o objeto do amor. Não há uma distinção? Tudo que a gente for aprender, temos que ficar atentos à ideia que traduz a aprendizagem e o objeto que a gente está fazendo aplicar a ideia. Uma certa feita eu disse a uma estimadíssima irmã da igreja, eu falando isso assim, eu estou estudando, eu até errei, eu estou estudando o prazer. Na verdade eu estava estudando acerca do lazer, mas eu na hora errei, e há erros que vêm para o bem. Eu disse, eu estou estudando o prazer. Mas você acabou de cantar que sente prazer na lei do Senhor. Não é prazer? Então é um objeto. Então nós temos que estar atentos em tudo que a gente for aprender, o que é a ideia do que vou aprender e o que é o objeto que essa ideia vai seguir. Porque o objeto varia, a ideia não costuma variar. Se eu disser justiça aqui, nós chamamos de juízos universais. Se eu disser justiça aqui, quem quer aqui que todo homem seja honesto? Certamente todos nós aqui diremos que queremos. Só que isso é um juízo universal. Só que se eu disser esse caso concreto você acha justo, possivelmente vai ocorrer divergência. Eu acho justo, eu acho injusto, eu acho justo pelo não útil e por aí vamos. Então, vejam que uma coisa é a ideia, outra coisa é o objeto da ideia, ou seja, o que é a ideia, o que é que eu quero aplicar à ideia, eu quero fazê-la incidir em quê? Eu acabei de dizer, a ideia de amor é uma ideia universal do bem. Amar é bom, mas amar Satanás não é. Amar o dinheiro mais do que Deus não é. Então, a ideia é uma coisa, o objeto da ideia é outra. Precisamos ficar atentos em qualquer relação de aprendizagem. Segundo, nós temos aqui exercício e exercício cristão. A distinção. Horácio. Horácio. Fiquei tão empolgado em ver o professor que passei de carro. Não é aqui não. Um dos fundadores da casa. Ele passou e pensou assim, não é possível, não pode ser aqui. Então, aqui, vejam bem, então o exercício. O que é exercício? Bom, como ideia universal, a gente sabe que é uma atividade. Nós estamos falando de exercício da mordomia em que sentido? No exercício cristão, nós vamos ver depois que é a mordomia no sentido cristão. Então, o que é o exercício cristão? Ah, bom, é uma atividade, né, seguindo o modelo. Veja que o artigo definido aqui
não nos deixa dúvida. Eu não estou falando de um modelo, eu estou falando de o modelo. Já deu, entrega aí, já deu a pesca para é o assessor. Então, vocês estão entendendo? Quando chega aqui, o exercício cristão, exercício da mordomia, exercício cristão, um exercício de algo, seja lá o que for, segundo Cristo é Ele é o modelo e não um modelo. Isso parece evidente, mas abrindo um parênteses ali, o grande problema é que é tão evidente para nós que por uma questão de incomensurabilidade, quem chegou depois não sabe o que é isso, por uma questão de incomensurabilidade, a gente negligencia disso que é tão evidente para nós e que Cristo é o modelo. Aí eu me irrito achando que o modelo é o pastor. Me irrito achando que o modelo é o professor Dervan e ele trouxe o Zé Mané para dar aula hoje. Então, Cristo é um modelo, não é um modelo. Olá. Pronto lá. Então, vejam bem, mordomia. O que é mordomia? Qual é a ideia de mordomia? Nós temos duas ideias. Uma ideia secular, que a gente pode chamar de ideia comum, para não abrir um paradigma antirreligioso, não é nesse sentido. Mordomia na ideia, até hoje, ela começou como algo bom e hoje está com um sentido até pejorativo. Mordomia era o tomador de conta das coisas, geralmente numa casa dos ricos, tinha um mordomo, toma conta e dá conta. É a ideia secular mais precisa, tomar conta de patrimônio, de coisas de outrem e dar conta. Não só tomar conta, dar conta, prestar conta. Ultimamente, porque se achava, porque há uma ideia consolidada de que as pessoas que observam para orientar não trabalham, que a ideia manufaturada de que o trabalho é um esforço físico, o cidadão que não corta lenhas a machado parece que não trabalha, o juiz não faz nada, que está lendo o jornal. Se ele não vê o jornal, ele não sabe dos crimes da cidade. Uma vez um irmão ligou para mim e disse: Moisés, fulano, estou aqui num presídio e ele se converteu. O que é que o irmão pode fazer para ele sair? Eu disse: nada. A única coisa que eu posso fazer, tenho que fazer alguma coisa, não é tirá-lo. Mantê-lo é mais fácil para mim, para que ele converta o carcereiro. Aí é um deboche que você não deve fazer. Eu fui um tanto debochado. Eu disse: esse aí é corporante. Esse aí, os agiotas e os ciganos, quando cobram e o devedor é muito valente, terceirizam para cobrar e matar. Então era o cara mais perigoso, que, não estou dizendo que os ciganos são perigosos, mas do que toda essa imagem que eu falei. Eu disse: ele faz isso, ele é cobrador de dívidas e mata. Aí, não, mas ele se converteu, se mesmo não está preso. Porque se converteu porque está preso. Glória a Deus, mas isso é outra coisa. Então, vejam como é que é a ideia. Então a ideia é mordomia. Mordomia acabou tendo um sentido secular pejorativo. Cair na mordomia, né? É como um cara que não faz nada, ganha na moleza, não é? Bom, é aqui. A despeito de eu estar aqui, é aqui mesmo. Viu? A despeito de ser eu aqui, é aqui mesmo. Não precisa chorar por isso. Está sendo bênção, irmão. Bom, aí o resultado, né?
Quando vem aqui, mordomia cristã, não tem esse sentido pejorativo. Mordomia cristã, porque esse termo que forma essa palavra composta, mordomia cristã, é o ponto fulcral da questão. Não é uma mordomia, eu posso pensar errado em mordomia ou certo, não me interessa. Aqui só pode ser bom porque é a mordomia segundo o exercício cristão. Não pode ser ruim. Embora às vezes a gente. Aí não é um problema da mordomia cristã, é um problema da nossa atividade como mordomo, responsabilidade como mordomo. E no final, existem algumas chamadas teologias sobre a mordomia. Como é que isso aqui resolve? Isso aqui é em termos de introdução. As chamadas teologias, ou se quiser, a teologia, ela se bifurca em dois feixes de questões. Um feixe de questões que trata de verdades inafastáveis. Chamam isto de teologia dogmática. Dogma, portanto, não é algo ruim. Dogmas são verdades. O que você não pode é o dogmatismo, atribuir verdades, mesmo que não é verdade. Aí não pode. Por exemplo, Deus triuno. Alguém vai discutir isso? Não. Deus onipotente. Alguém vai discutir isso? Não. Deus onisciente vai discutir isso? Não. Isso são temas desse feixe de questões teológicas chamadas de dogmática, teologia dogmática. O outro feixe desce não porque não seja verdade, mas que elas são plastificáveis, no sentido de modificáveis historicamente, no espaço e no tempo, portanto, historicamente. O que é isso? Algumas questões que tratamos nos nossos estudos são modificadas. Tem igreja que dogmatiza roupa, vestimenta. Havia uma época, já me disseram, que aqui na Teosópolis não admitiria mulheres vestidas de calça comprida. Portanto, essa elegância da nossa irmã aqui está muito bem vestida de calça comprida, não seria possível. O que se discute é se é decente ou indecente, isso é outra coisa. Calça comprida não. Por quê? Porque lá historicamente na Bíblia tem lá que mulher não vestia roupa de homem, mas eram roupões. Não, e era porque eram roupões, eram padrões de cor diferentes. Então, para diferenciar, porque mulher não podia entrar em certos lugares. Como à noite havia penumbras, identificava pelo padrão da roupa. Então não entrava. Mulher não entrava. Mulher era res, que em latim significa coisa. Havia uma coisificação da mulher, embora existissem mulheres na Bíblia que quebraram esse paradigma. E Jesus, mais do que ninguém, quebrou quando falou com uma mulher prostituta, né? E samaritana. Quebrou o paradigma, não pode falar, mas ele falou. A pessoa aconselhou, exortou e disse: vá e não peques mais. Não é isso? Nós sabemos disso. Bom, então, isso aqui é uma ideia de introdução do que vamos tratar. Pois não? Inclusive, hoje em dia, eu estava falando com eles que o povo hoje em dia diz que descobre muita coisa, que está implantando certos tipos de comportamento, e a gente vê que Jesus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Essa questão aí que você falou da mulher, tem outras questões também, a inclusão, como Deus, como uma trindade sempre incluiu, né?
Se fala hoje de inclusão, que é uma coisa revolucionária, e Jesus foi um exemplo máximo de tudo isso que o povo fica dizendo que hoje que eles implantaram isso na sociedade. E Jesus há muito tempo já tinha feito isso. Existe uma questão que na academia se chama de efeito pendular. O pêndulo está aqui. Está aqui. Quando a mulher, Deus e tal, solta o pêndulo, ele construi mais do que deve para o lado de cá. Não é assim? Depois é que ele volta até o repouso desejável. Não é assim? Essas questões são muito importantes, embora não tenha relação direta com a aula, mas tem relação indireta, porque são nossas vivências. Nós vimos recentemente um negro, que só por ser negro, claro que ele tinha uma formação errada, parece, mas foi porque era negro. Ele foi nomeado ministro. Era um assediador sexual e moral. Ele xingava os subordinados com palavrões e humilhava. Fala-se muito no assédio dele às mulheres, mas o que ele fazia mais gravemente era assediar pessoas, funcionários graduados que choravam. Então, quem é que viu o filme Django Livre? Esse filme é um filme piega, embora muito violento, mas lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi a mesma coisa, lá o mais violento contra os negros nos Estados Unidos, nesse filme, era um capataz muito negro, um negão mesmo. Aqui, todo senhor de usina que nomeava um capataz negro, esse capataz era o mais perverso com os negros. É porque, por quê? Porque não é questão de pele. Então, é essa questão de incluir, eu tenho que incluir. Tem branco que não é racista, tem negro que é racista. Eu não estou a dizer o contrário. Ora, chegamos aqui, mordomia. Mordomia em Caim. Tem um texto aí nessa parte que eu queria ver se alguma irmã lia. Não tem nesse texto que eu dei? Mordomia em Caim. Vejam bem, eu digo assim, Gênesis 4, de 1 a 4. Quem lê para mim? Adão teve relações com Oi. Eva. Bom dia. Bom dia. Sim, quem lê para mim? Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. É até o 4. Duas questões nesse texto claro. Primeiro, e está aqui na minha pesquinha aí, alegria no ofertar. Como diz um cantor espanhol chamado Alejandro Sanz, tem gente que oferta, coração partido, né? Sofrendo, lá atrás dos montes, porque há uma tendência de, em matéria de dízimo, em matéria de oferta, considerarmos o valor absoluto quando se ganha muito, aliás, quando se ganha pouco, e considerar-se a proporção da doação quando se ganha muito. O que eu quero traduzir o que eu disse? O que ganha muito, já pegou? Já peguei. Quando se ganha muito, costuma-se ter coração partido, porque eu vou dar essa fortuna para a igreja. Entenderam? Então, quando se ganha muito, o foco ou a condolência tem por base a proporção que dá, que entrega.
Quando se ganha pouco, aí é no que ganha. Mas eu ganho tão pouco, ainda tenho que dar um dízimo. Não é isso? Então veja, isso é uma instigação satânica para que a gente desfoque para justificar o ofertar com a alegria que está aqui. Quem ganha muito, meu amigo, você dá muito, porque você ganha muito, porque o Senhor lhe deu muito. Não é isso? Mas você vai dar essa fortuna? Pois é. E pasme. Tem ministérios que querem pessoas assim, que focam também no que ele ganha. Tem ministério que quer converter numa cidade bem distante de Itabuna, acho que até que é hipotética, queria se formar uma congregação de uma igreja, lá nesse lugar tem igreja até Teosópolis. Tá? Queriam formar uma congregação de Teosópolis num bairro de chiques. Ia levar metade da igreja, claro, os que ganham muito. E na época o pastor disse assim, não, se você quiser, essa já é o raio de atuação da igreja. Se você quiser fundar uma congregação na periferia, nós damos todo apoio. Não. Tem que ter uma igreja de Salvador para fundar a congregação. E levou os ricos, algumas pessoas de dinheiro da igreja. Qualquer coincidência, eu digo, com alguma coisa, com algum fato real, é mérito de propósito. Tá? Não é mera coincidência, não. É mérito de propósito. Porque é assim. Isso com base na mordomia. Ninguém queria evangelizar, queria levar as pessoas que ganham mais na igreja. E levou médicos, dentistas e outros que ganham bem. Então, não estou eu a fazer juízo, porque Deus é que julga, não sou eu. Eu estou narrando um fato. Bom, depois dá com alegria. Oferta do que não lhe custa. Também é um problema. Porque do texto que nós lemos, um trouxe o que colhia da natureza, o outro do que produzia na pecuária. Entendendo? Não é só isso, é a conjugação de várias coisas, que são duas. Uma delas, como está seu coração? Como é o seu nome, minha irmã? Damiana. Minha irmã Damiana, como está seu coração? É uma coisa. Não, meu coração está bom, mas eu vou dar de vez em quando o pastor. Não é o caso dela, claro. O pastor exorta aí que as pessoas dêem uma roupa que ele teve que excluir. Nem os necessitados no Rio Grande do Sul têm coragem de mandar. Mas vou jogar no lixo. Não dá alegria para a igreja. Olha, é um drama isso, né? É um drama. Bom, depois nós vimos o que? Mordomia de Abraão. Horácio. Agora vai ser assim. Eu vou apontar o dedo. Horácio. Abraão. Gênesis 14. A Bíblia. Gênesis, abre aí. Depois dos 30, a gente valia precisa de outro. Não trouxe. Não trouxe de outro. Na linguagem jurídico-criminal, livrou-se solto. Né? Minha irmã, como é seu nome? Márcia. Márcia. Ok. Márcia, por favor, leia esse Gênesis 14, de 18 a 24. E Melquisedeque, rei de Salém. Aliás, um momento, minha irmã. Sim. Leia aí na 2 Coríntios 8, 5. Esses outros que eu botei no item, fica como referência. Você não vai ler tudo aqui, senão... 8:5. 8, 2 Coríntios. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós.
que é que isso quer dizer? Como mordomo, não, já dei o valor lá, tá bom. Não, já contribuí lá para o Conto de Casais, porque eu vou trabalhar, não, já contribuí, já tenho dinheiro. Aí quem ganha muito, livra-se solto, dando dinheiro. Qualquer coincidência é mero de propósito, viu? Porque quem participa dos encontros de casais sabe, quem participa sabe, comprovadamente, que várias pessoas de Porto, eu convidei uns 10 da cidade, nenhum está na igreja. Não sou eu quem converse, não é o encontro de casais que eu converso. E mais, não estão lá trabalhando, se doando. Se eu for lá e pedir contribuição, ele dá. Afinal, lhe custa muito pouco. Então, se você chegar ao encontro de casais, eu não sei o de jovens, mas se encontra no encontro de casais, vão estar lá o que nós convencionamos chamar de pé de bode, né? Não tem um nome desse? Pau para toda a obra, exósimo. Edinho e Marli na cozinha e tal. Então, o que é isso? Os nazigos, não, eu contribuo lá no dia da praça de comunhão. Então, não, eu contribuo. Enquanto de casais, eu participo. Como? Eu contribuo. Aí está dizendo, meu irmão, contribuir é um livrar-se solto pelo dinheiro. E eu sou mordomo, como é que eu participo disso? Doar a si mesmo não é doar o pouco ou muito que tem, é você também se integrar. Mordomia é estar presente, responder na hora do chamado presente, porque ninguém vai querer, quando do chamado final, dizer. Os católicos dizem que é São Pedro, né? São Pedro disse assim: Horácio aí, ausente, não, presente, peraí, eu quero entrar. Né? Claro que eu não estou dizendo que isso leva à salvação, sou eu quem diz, é pela fé. Mas eu estou usando e tal. Mordomia de Davi, 1 a. É o quê? É crônica, né? Crônica eu botei errado aqui. Primeira crônica eu botei um Z. Primeiro livro de crônicas, 29. Quem lê, Marta, você passa aí com a Bíblia, Marta. Acesse aí, por favor. Pode. E ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Para a casa do santuário. Falar de si mesmo é uma tristeza. Falar dos seus é uma tristeza. Mas quem conhece essa distintíssima e sabe que também ela é assim, Valdir se prepara as coisas para a reunião da Débora toda segunda. Ela mesmo faz, traz. Poderia vir que ninguém, poucos fazem. Poderia fazer. Então, para a obra tem que estar preparado para as coisas. Aí vem mordomia na visão de Jesus Cristo. Aqui eu fiz uma separação. Deveres institucionais. Lucas 20. Como é seu nome? Nicole. Você está com a Bíblia aí, Nicole? Veja em Lucas, Nicole, 20, 19 a 26. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera essa parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos
para verem se o apanhavam alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-lhe um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Esse é um texto muito conhecido por todos nós, acerca de nossos deveres como mordomos de Deus, das coisas extra-eclesiásticas, coisas civis. Continue, minha irmã, leia também o 21, de 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aproveite, veja em Mateus 15, de 1 a 6. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aqui tem uma coisa interessante. Para honrar as coisas institucionalizadas, Jesus ele deu um modelo, ele deu a lição, ele deixou a lição. Segundo há quem manipule as coisas seculares dizendo que é da obra do Senhor, é a segunda parte. Eu tive 2 oportunidades pessoais. Uma delas me chamaram, muito provavelmente porque eu era o juiz da cidade e não por outra coisa, para dar um testemunho na Adoneb. Sabem o que é Adoneb? E lá eu dei um antitestemunho, que eu disse que nenhuma bagaceira, como era o costume, tinha acontecido em minha vida. Disse eu, muito provavelmente, porque eu não sou da especialidade dos metais, eu sou da dos cristais. Todos somos especiais para Deus. Eu somos sua criatura e dele imagem e semelhança. Eu disse, essa especialidade dos cristais é um tipo que não é melhor nem pior que eu. Os dos metais, Deus forja, Deus molda, com fogo, ferro e martelo e bigode. Como diz uma linguagem latim, descendo-lhe a madeira. Outros dizem moendo, não é assim? Outros não. De repente, eu vou me sentir incomodado, porque Deus me poupou de sofrer para depois me livrar. Claro que Ele me livrou, mas não nisso que eu chamei de bagaceira. Não é verdade? Deus foi tão bom comigo, foi me poupando. E algumas coisas eu poderia elaborar um discurso dramático para dizer que eu fui ao fundo do poço. Não é assim? Porque na Adoneb era assim. Eu não acho contra, acho que tem que ter. Porque muita gente só segue ao Senhor por esse caminho. Não sou eu quem disse que não deve ser.
Mas lá me chamou a atenção algo interessante. Um bambambam compartilhou antes da reunião uma bênção que tinha recebido do Senhor. Um caminhão, uma carretona nova de luxo que ele comprou. Aquela saída do carro, comprou. E fez o testemunho. E foram tantas glórias e aleluias que impressiona. Algum tempo depois, pouco tempo, recebi no meu escritório de advocacia um cliente dizendo que ele não pagava há vários meses ou anos combustível. O convidei para vir para ver o que resolvia. Ele disse, não paguei, nem posso pagar porque eu comprei a carreira. A bênção de Deus foi em detrimento de suas dívidas institucionais. Comprar combustível e pagar. Ele tinha vários caminhões. Ele comprou uma carreta nova, abençoado, aqui entre aspas, por Deus, conforme ele disse, porque ele deixou. Então, Deus não quer isso. Aqui os dois textos que lembram, os irmãos, não precisa para a obra do Senhor que você passe a perna nos outros, que você negue suas obrigações, que você deixe de pagar a escola do seu filho, porque no último dia do ano lá no Galileu, ele te chama para negociar e você só paga 70% do ano todo. Tem casos verídicos, eu sei de casos verídicos. Eu conheci um, trabalho lá no banco, né? Que se orgulhava de uma bênção grandiosa que ele recebeu de Deus, porque ele fez uma aquisição que era um valor substancial para a empresa dele, e ele soltou o cheque para depois correr atrás. Correu atrás e não alcançou. O cheque era rápido. O valor. De flash. O valor ele não alcançou, por mais trabalho que ele tivesse, ele não conseguiu, porque o valor era alto. E aí ele foi orar. Orou, e o cheque nunca entrou na conta dele. Sumiu na compensação. Nunca foi debitado na conta dele. Eu acho que não é Deus, aí pode ser uma oração para Satanás. Aí eu perguntei a ele. É mais satânica do que ele. Aí eu perguntei a ele, mas e o outro recebeu? Com certeza que não, mas aí é ele, o problema é O dele. problema dele é com Satanás, o meu é com Deus. Aí ele quer dizer, isso não é bênção de Deus. Quando é maldição para alguém, isso não é bênção. Olha, os casos são inúmeros dentro da igreja. Meus irmãos, quando a gente chega lá na igreja, quando eu cheguei, eu fui assediado por alguns irmãos. Está chegando, eu com essa cara de abestalhado, juiz, salário de juiz, juntou a fome com vontade de comer. Ora, passaram a perna nesse pobre coitado várias vezes. Todos foi para a obra do Senhor. Porque há um constrangimento, viu, irmão Martinho? As pessoas, quando querem enganar na igreja, dizem que é para a obra do Senhor. Nem sempre é. Porque há algo que chama de excesso de moral cristã. Aí você fica constrangido, não vou dar para o Senhor. Olha, meu irmão, estou precisando, tem um irmão aqui que estourou o cheque, foi um caso concreto. Não precisa de dinheiro porque ele precisa regularizar o cheque dele. Pode deixar que o Senhor vai lhe recompensar. Pronto, matou o velho aqui. Aí ficou, se desatende ao Senhor. Entenderam? Então, esses dois aí está dizendo, olha, lá o secular. Nem use as coisas seculares dizendo que é do Senhor e nem deixa de cá nem a de lá, porque uma ou outra lhe foi prioritário. É uma questão própria da mordomia. Proporção na entrega. Aqui não precisa nem ler, eu vou falar rapidamente. Proporção na entrega. Aliás, já falei. A justiça de Deus na entrega, ela vem por percentual. Eu disse para quem não chegou, alguns dizem
Ah, mas eu vou dar essa fortuna toda. Aí o foco é no que dá. Esquecido de que ele dá essa fortuna, entre aspas, porque ganha uma fortuna. Se é 10%, o 10% muito é de algo, é de um ganho muito. Aí quando vem para o outro, não, eu ganho tão pouco, aí muda o foco. Não é no que dá, mas no que ganha. Eu ganho tão pouco, não, eu tenho que dar um isso. Aí vem a leitura que ela fez. A viúva deu na proporção, o rico não. É porque o rico é injusto? Não é injusto rico ou pobre, desde que não seja bom mordomo, na proporção do que ganha. Né, professor? Como diz o professor, quem não é fiel no pouco, no muito também não é fiel. Costuma ser, né? Porque se o seu coração é do pouco, imagine o muito. Aí vem mordomia na igreja primitiva, coração no seu tesouro. Quem está comigo? Mateus 6, 19 a 21. Estamos chegando ao final. Sucesso. Demorar pouco. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. 19 somente? 19 a 21. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui todo mundo entende esse texto, que é assaz, lido e pregado e comentado. O texto é perfeito. Um detalhe desse texto a gente tem que pensar. Tem gente que diz, não, mas eu tenho que gastar porque eu não vou juntar tesouro aqui. Na primeira ocorrência vai pedir. É nesse sentido. Eu não vou juntar tesouro aqui. Vou juntar tesouro no céu. Esses tesouros materiais você vai levar para o céu? Não. Pelo que saiba, por muito que você coloque dentro do caixão, ele não subirá. Não tem gaveta. Então não é rigorosamente bens materiais que eu vou juntar no céu. São bens espirituais. Eu não junto tesouro aqui de vários sentidos, inclusive espirituais. A gente lê de forma singela, e ela vale, porque também é verdade, como bens materiais. Os irmãos e as irmãs já viram alguém orando, pedindo ou agradecendo acerca de tesouros do céu? Vou traduzir como tesouro do céu. Acerca de suas questões espirituais. Vocês já viram? Eu só vi orar querendo bênção. Não que não seja, mas não que só seja. Pedindo ou agradecendo por cura, por dinheiro. Isso nada vai para o céu. Não que não se peça, mas só se pede isso. Euzinho da Silva Xavier nunca ouvi alguém dizer, olha, vamos aqui agradecer, porque, ou vou pedir o meu crescimento espiritual. Vocês já devem ter visto. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Isso cria um problema. Por favor, não estou aqui a dizer que não se peça por bens materiais. Aqui englobando riquezas, concurso, doenças. Eu não estou a dizer isso. Deve-se pedir, deve-se agradecer por bênçãos nessa área. O problema é que é só nessa área. E dessa área não é tesouro do céu. Não se leva para o céu doença, nem saúde. Alguém, não, eu vou ficar saudável, eu quero chegar no céu saudável, sem doença. Não, eu vou chegar no céu
com aquele carro comando que sou eu, né? Que comprou, não. Aí um outro, olha, esse carro. Aí vem outros slogans do tipo, é mais difícil de entrar no reino do céu que o caminho que passava no fundo da vida. Vejam bem, é mais difícil. Mas além de estar dizendo que o rico não entra no reino do céu, não. Por que é mais difícil? Primeiro, deixa-me provocar. Depende do sentido da interpretação do que seja rico, né? Isso. Pode ser em vários aspectos. Espiritual, Era isso, intelectual, era isso que eu ia falar. beleza, rico material, pode ser em vários aspectos. Era já o que eu ia lá dizer. Ele disse, o que é? O que é rico? O que é rico? Pode ser uma riqueza estética. Porque os ricos, o que é rico no sentido geral, não no sentido só econômico-financeiro. Rico no sentido geral é aquele que é privilegiado em confronto com a média, com a maioria. Então, uma pessoa belíssima, seja mulher ou seja homem, é rico estético. Não é verdade? Por que os belos riem dos feios? Eles se acham melhor. Por que o juiz, falando de oriental, riem dos outros? É a riqueza dele. Porque o intelectual ri do que fala do Ostério, que é a riqueza dele. Por que o rico de dinheiro ri do pobre que está passando dificuldade e está na televisão sendo entrevistado e rindo sem Deus? Porque a riqueza dele é dinheiro. A riqueza não é um problema. A riqueza é algo neutro. É o que você faz da riqueza. Jesus, quando esteve conosco, ele deixou duas passagens interessantes. Uma de Nicodemos. Não é isso? Nicodemos. O pastor ali me conserte. Foi que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, se não estou enganado, ele perguntou o que fazer para ser salvo. E Jesus disse: venda tudo, dê aos pobres e me siga. Não foi? Aí foi Nicodemos nasceu de novo, você tinha que nascer de novo. Ele vai nascer de novo. Como diz Einstein. Isso ele falou para ver se tem cara prestando atenção. Pronto, aí. Isso que é aluno. Aí já conhece. Quando o professor pisa na bola, ele conserta. O Einstein, sabe por que aquela foto de Einstein de língua para fora? É histórica a foto dele. Porque quando ele ia tentar resolver as ideias, ele não chegava ao resultado. E aí ele ironizava e dava língua para todo mundo. Porque a ideia dele, depois evoluíram e chegaram à conclusão. A ideia é de que Jesus, para um rico, ele exigiu que vendesse tudo que seguisse. Para outro lá, disse: Senhor, eu vendo tudo e distribuo. Salvação chegou em tua casa. Né? Por que a um ele exigiu, ao outro não? Porque ele sabe que o coração de um estava na riqueza e o outro não. Jesus não exige que ninguém venda seus bens e doe aos pobres. O que Jesus quer dizer é: não coloque o seu coração na figura. Porque o rico pode ser o estético. O problema do rico é que ele é presunçoso. Eu vou te dizer algo aqui provocativo. Acho que tem crente que por ser crente se acha rico? Sim. Tem salvação? Tem gente que ironiza os perdidos. Jesus disse o quê? O samaritano que vocês ironizam foi o que socorreu o rapaz que foi assaltado e socorreu. E ainda disse lá: olha, quando eu voltar,
Se tiver dívida, eu pago. Jesus não estava preocupado em querer passar a lição de dinheiro. Estava querendo passar a lição de humanidade, e de bondade, e de coração bom. Não é verdade? Aí ele disse, desses, quem é? Humilhou. Quem é que nós humilhou? A gente fica falando em riqueza de dinheiro. Rafael, bem concluído. Eu tenho problemas estéticos. Tem problema porque eu me sinto melhor. E não é verdade. Porque não é verdade. Se eu me sentir melhor do que ela, aí eu vou me sentir melhor. Porque eu sou mais bonito. Não é verdade. Porque eu sou mais rico. Não é verdade. Porque eu sou mais poderoso, etc, etc, etc. Esse é um problema. Engraçado aqui no sentido de me expressar, porque não tem graça nenhuma. Todos nós temos uma figura dentro de nós, chamada de autoestima, que a gente, desde pequeno, começa a exercitar no sentido de elevá-la. Sim, meu filho, mas tem um limite. Elevar a autoestima não deve ser a contento de eu achar que essa mulher de Deus é inferior a mim. Não é isso. Não é isso. Não é riqueza. Tem gente que acha que é rico. A riqueza, sabe o que era? Às vezes é porque exerce um mistério na igreja. Há uma figura que aí não é cristã, mas do mundo real, do mundo secular. Há um filósofo, um pensador francês chamado Michel Foucault. Michel Foucault escreveu um livro chamado Microfísica do Poder, que vinha a calhar o que é o poder, a riqueza eu preponderada sobre você. Isso é o poder. Michel Foucault, depois que eu li a Bíblia, ele disse que o poder não é só esse constituído. Qualquer situação em que você está preponderando sobre o outro, para Michel Foucault, você está exercitando algum poder. A partir daí eu comecei a observar a enfermeira que chega, não são todas, a enfermeira que costuma chegar ao quarto do doente. Soro, injeção do soro. Moça, ela não ouve logo. Porque o poderoso se faz de surdo. Moça, de novo. Quando não tem que se ir atrás. Olha, quando é que o doutor fulano, ela não olha não. Está de férias. Ao invés de dizer, olha, está de férias, olhando nos olhos, mas o substituto dele é o doutor fulano. Veja no balcão tal. Alguém está precisando. Isso é assim em todo lugar. O policial te para, né? Lá e diz, não olha você. Não, como diretor, ele não fala assim. Motorista de ônibus na Universidade Federal da Paraíba, eu peguei lá de Tambaú. Eu estava fazendo mestrado no outro dia lá na Federal da Paraíba, eu peguei o ônibus. Moço, falar 3 vezes, ele é surdo. O motorista de ônibus é surdo. Porque ele é poderoso, ele pode ensinar. Veja que imbecilidade, mas é. Ele pode frear. Abrir a porta ou fechar. Abrir a porta ou fechar. As coisas mais ridículas são o poder que Michel Foucault se reporta. Tem gente que pode ficar, não é o nosso caso, mas apenas porque fica na recepção da igreja, pode ser, se não tiver cuidado, um elemento de poder. É por eu disse. Aí parece um boneco de Olinda. Não vira a cabeça não. É assim, ó. Somos nós, minha irmã. Olha, minha irmã, não são os irmãos, não somos nós. Porque eles não estão aqui. Somos nós que temos que aprender. E é aqui que nós estamos. Não são para eles, são para nós.
Então, o motorista, depois de umas 3 vezes, eu disse, quando chegar na UFPB, no ponto que o senhor disse, ele demorou um pouquinho, balbuciou, ok? Aí eu não me arrisquei sentar lá no fundo, porque eu não sabia onde era. Foi o primeiro dia. Eu fiquei perto, em pé. Tinha um lugar para sentar por lá. Eu fiquei aqui. Aí ele fechava. Quando chegou, eu vi o nome UFPB, ele encostou, sem me olhar, ele falou bem baixo. Desculpa, o palavrão até assim que o Nordeste fala. Ele deve pensar assim, vou falar mais de uma égua, que eles falam assim, perdeu um pouco. Mas eu tinha visto, aí eu desci. É poder. Poder é riqueza. É nesse sentido amplo que Rafael diz. Pode ser estético, pode ser que é o motorista ou a enfermeira. O juiz passa no corredor, não dá bom dia não. Alguns servidores da justiça também não, porque são quase juízes. Ainda mais se for assessor de juiz, não dá bom dia não. Mas o médico entra no elevador do prédio, não olha as pessoas não. Aí tem um conhecido, ele não reconhece. Como reconhece se não olhou? Ele entra, desce, pronto. É seu amigo, seu primo, mas ele não te viu. Ele olhou? Não. Ele fez o que alguns chamam de golpe de vista. É olhar sem ver. Entendeu como é que funciona? Isso é riqueza, meus irmãos. Isso é riqueza. Isso acomete a cada um de nós. Seja pobre financeiramente ou não. Se botar você para coordenar uma equipe de encontro de casais, a gente muda na hora. No andar e no falar. Isso é riqueza. Isso não agrada a Deus. Isso não pode ser modo. Não pode ser cuidar das coisas de Deus. Isso, exceto a derrama, porque convém que senão ele excomunga, todos nós estamos sujeitos a isso. Exceto o reverendo, senão ele excomunga, eu não tenho dificuldade. Então, mordomia na visão de Jesus é isso. E na igreja primitiva, meus irmãos, na igreja primitiva, as coisas não eram diferentes, mesmo porque as coisas não estavam nem tão esclarecidas como hoje. Hoje, comparando ao que eles viviam, nós pioramos. Há um cantor cearense chamado Belchior, ele disse: cuidado, meus amigos, com os horrores que te digo. A vida realmente é diferente, quero dizer, ao vivo é muito pior. Nós que estamos aí, encabulados, ao vivo, em nós mesmos, em nosso coração, é muito pior. De rir dos outros porque falam errado. De rir dos outros porque vestiu uma roupa inadequada. A gente se sente melhor que os outros. Portanto, a gente é rico em algum sentido. Por fim, conclusão e aplicação. Mordomia nos dias de hoje. Aqui eu vou fazer uma colocação antes de abordar, que é o italiano chama de intermezzo, o intermédio, abrir um parênteses. Existe uma figura hoje que é muito estudada, por meio dos teólogos. Vocês já ouviram falar de os desigrejados. Já ouviram falar? Todo mundo fala, não explica. Desigrejados
Isso é mordomia, é cuidar das coisas de Deus. Externos, fora da igreja, não são da igreja. Esses dois desigrejados que estão fora da igreja, tenham eles já sido da igreja ou não estão fora. São de dois tipos. Indiferentes e combatentes. Tem gente aí fora que é desigreja. Não vou à igreja não, não precisa nada. Como é que é ouvir? Vários parentes, amigos, são desigrejados, são indiferentes. Se Horácio for comemorar, aí ele vem, vai ser o batismo de Horácio, aí vem, o batismo de Horácio vem. Ele vem, porque ele é indiferente. São de dois tipos. E dentro da igreja, esse é o problema maior. Porque aí tem os contraditórios e os omissos. Isso é mordomia dentro da igreja. Os contraditórios é no sentido de contraditar, não de contradição. Talvez fosse melhor até os contraditantes. Fica na igreja, murmurando contra tudo e contra todos. E se tiver algo errado, é o toco que ele queria para chamar de cabide e pendurar o chapéu. Porque quem quer pendurar chapéu, qualquer toco é cabide. Então fica, tem microfonia, entendeu? Mentira, cantando aí, tá vendo? Essa bolsa denúncia da microfonia, bem feito. Vai por aí. E vai por aí. Aí briga entre membros do louvor. Aí disputas entre os irmãos. Parece uma guerra de Troia. Só falta tocar fogo em Troia. Parece um Nero da vida. Então, são contraditórios, no sentido de contrariar, e ficam contra. E os omissos, está lá, eu por mim pode ter o que quiser, eu, hein? Vou lá, faço minha oração e vou para casa. Está cuidando das coisas de Deus? Está cuidando das coisas de Deus? É mordomo? Não é? Tivesse eu a voz de Horácio, eu estaria no coral. Mas é porque eu não estrago o que vai bem. Não é? Mas Horácio está ali, mandando ver. Então, gente, tem um lugar na igreja para que eu seja um mordomo do Senhor. Tem. Chama isso de talento, procura o seu. Então, a gente vai, mordomia nos dias de hoje, passa por esse cenário, viu, meus irmãos? Esse daqui, quando se fala em desigrejados, a gente pensa logo nos externos, fora da igreja. Sim, os que estão aqui em cara pálida. Como é que estamos? Não é? É fácil dizer, é ele, está fora da igreja. E aqui tem umas figuras importantes aqui dentro. Desmerece ou desbota a mordomia como o exercício, cuidar das coisas de Deus. Sabe qual é? É buscar a bênção em outro lugar que acha que Deus está. Mas é na igreja, mas a bênção está em outro lugar. E vale. Eu fui assediado algumas vezes para sair da igreja. Fui assediado algumas vezes. Mas tá pior. Você está dizendo que eu gosto pior.
Sobre o debochado. Você não faz o que eu faço. Porque eu sou muito debochado. Uma vez eu fui comprar um apartamento, o cara queria ir lá em Milhão, de frente para o mar e tem 2 de fundo. De frente. Aí o vendedor queria me vender o de fundo. A menina só Arinópolis. Eu disse, o de fundo é melhor. Essa de varanda para frente do mar. O de fundo, ele queria me empurrar, o que é mais difícil de vender. Ele disse, porque o de fundo, não tenho salinha, não sei o quê. Aí eu disse, e o da frente é mais caro ou mais barato? Ele disse, mais caro, pior é mais caro. Pronto, é esse. Eu gosto de mais caro e ruim. Eu só gosto do pior e mais caro. Eu quero é esse de frente. Então, muito parecidamente vem lá é melhor. É que eu só gosto da frente. Meus irmãos, já ouviu? Veja bem, você tem problemas a administrar em sua família. Todo mundo tem. Aí você muda de família. Alguns fazem isso, não é o certo. Aí eu sou juiz. Aí os problemas que eu enfrentei como juiz e tive, aí eu pedi a demissão. É assim? Não, não é assim. Aí na igreja, alguns mudam de igreja, outros ficam aqui indo buscar a bênção. Eu até pejorativamente digo, vou buscar a bênção e não a bênção. Vou buscar a bênção em grupos que fazem oração. Gente, você é um grupo de oração, não tem problema nenhum. Agora, lá está a bênção. Eu tenho fundada desconfiança que estão querendo resolver. E o pior, só vão quando estão com problema. Não estão com dificuldade. E a rigor, todos nós, se esgrimarmos nossa própria vida, encontraremos dificuldade. Então, vi alguém, não, que dificuldade? Não tem nada. Amor. Viveu, problema. Não é verdade? Porque a gente tem problema conosco mesmo, resolvermos a nós mesmos, e nós temos problema porque convivemos com outras pessoas. Então, vem para aqui nos dias de hoje, o problema sério da mordomia. Segundo, mordomia em cada um de nós. É aqui. Eu ficar olhando a irmã, o irmão, é uma coisa. Eu tenho que olhar para mim mesmo. Olhar para mim mesmo. E hoje, viu, professor, é assim, hoje as pessoas olham, visam o que você tem, não pelo que você é. Não é verdade? Eu sou professor, eu sou isso. Aí quando chega um mais, aí já, né? Já olha diferente, já olha. Que amor é esse? Duas coisas que eu acrescento, que a irmã está dizendo. Perfeito. Uma delas, tem gente que já é o modo da gente empurrar para os outros. Isso é você, sou eu, todo mundo. Ah, tem gente que faz isso. A gente, se não faz, tem capacidade de fazer. Temos que orar e vigiar para não fazer. Segundo, você falou o que para a segunda? Porque uma delas foi tem gente, a outra foi Ser e não ter. hein? Ser. Ser e ter. Olha, quase a unanimidade de nós, são seres humanos. Irmã, nós entendemos que alguém está bem econômico e financeiramente, ainda que tenha deixado de vir à igreja. Ainda que venha à igreja, como se estivesse fazendo um favor a Jesus. Então, essa coisa de ser e ter, nós mesmos acabamos nos envolvendo por aqui.
pensadores chamam de selva escura e desvairada, que é a vida. Bom, encerramos, então vamos ficar aí tocando, já dizendo que está prenunciando tudo. Eu agradeço a vocês e peço desculpa por qualquer coisa, certo? Vamos orar então. Vamos ficar de pé, Antes de orar, avisar os irmãos que domingo que vem é classe única, entendeu? Vai ser tudo lá no templo. Quem não pegou isso aqui? Pegaram? Domingo que vem são as eleições, então vai ser classe única. E qual é o tema da classe única? Introdução à nova revista. A nova revista será o estudo sobre a carta aos Hebreus. Ok? E deve ser o pastor Tiago ou o pastor Geraldo que vai fazer no próximo domingo lá no templo. Tá bom, irmãos? Oremos. Deus amado, Pai de misericórdia, nós queremos, Pai, neste momento de agradecer, Pai, por estarmos todos aqui com saúde, em nossas mentes, em nossos corações abertos para a Tua palavra. Pedimos perdão, Pai, por nossos pecados. Pedimos sabedoria e Ele vem do Teu Santo Espírito, que nós possamos, Pai, a cada dia ser melhor mordomo do que fomos no dia anterior, e pior do que seremos no dia posterior. Nós possamos, Pai, crescer nos Teus caminhos. Tem misericórdia de nós. Nos prepara para este culto que se avizinha. E que ali também Tu fales, como sempre tens feito, aos nossos corações. É o que nós te agradecemos aqui e agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar foto aí rapidinho? Tem foto, né? É.